Mas nós pegamos um tema para essa semana que é sobre livros, né? Que livro eu tenho que ler, né? Ou normalmente assim, eu li o Trivium, certo? E aí nós sabemos, claro, que a pessoa está falando do livro chamado O Trivium, da irmã Miriam Joseph, e que, por sinal, é muito bom o livro, certo? Só que isto não é estudar o Trivium, certo? Assim como a pessoa, por pior que seja o nível escolar e o currículo que nós temos hoje na escola, a pessoa não diz assim, eu terminei a escola, eu li um livro, certo? Eu terminei o ensino médio, eu li o ensino médio, certo? Ninguém acreditaria nisso, certo? Por pior que seja. Eu acho que se a pessoa, em vez do ensino médio, lesse um livro, se for um bom livro, às vezes é até bom, não é? Mas não é o que nós esperamos e ninguém seria capaz de algo assim. O que nós esperamos é que se cumpra uma série não é, que se caminhe ali, se subam certos degraus e que se estude diversas disciplinas, que se tenha contato com diversos ramos do conhecimento, que se domine diversas habilidades, e isso se faz ao longo do tempo com muitíssimos livros, com muitíssimas aulas, com muito exercício e reflexão. É isso que nós esperamos quando uma pessoa diz ter terminado uma certa, uma certa época de sua vida acadêmica, certo? Ter concluído um certo curso. E com relação ao trivium, é a mesmíssima coisa, certo? E o quadrivium também. Por mais que no quadrivium sejam menos livros, ou em princípio nem precisa ler livro nenhum, mas também não basta ler ali um livro para dizer que se estudou o quadrivium ou que se domina domino as artes liberais porque eu domino o conteúdo de dois livros, um chamado O Trivium e um chamado O Quadrivium, certo? Não, isto é um currículo. Trivium e Quadrivium são currículos, certo? Ou melhor, é um currículo só dividido em dois tratando-se do objeto que estas 7 artes tratam, certo? O objeto do Trivium é ou os objetos são de uma certa natureza e os objetos do Quadrivium são de outra natureza. Mas, enfim, isso para dizer, não estudar artes liberais não é ler um livro que se chame As Artes Liberais, certo? Nós temos aí a excelente monografia do historiador Paul Abelson, que justamente trata das artes liberais, certo? Conta a história das artes liberais durante a Idade Média, que é um período específico de tempo, e ele trata assim, olha, existe esse livro, existiram esses e esses professores, e assim foi assim que as artes liberais foram concebidas durante a Idade Média. Mas nem se eu ler todos esses livros que estão ali citados pelo Paul Abelson, eu posso dizer que terminei um estudo de artes liberais, certo? Porque também não consiste simplesmente na leitura de certos livros. Eu posso, inclusive, até não ler alguns e realmente ter terminado uma educação liberal. Mas, como nós não vivemos mais na Idade Média, nós não vamos seguir o mesmo currículo que se seguia na Idade Média. Nós vamos usar aquilo como um espelho, assim como nós vamos voltar um pouco mais e ver o que de bom há na Antiguidade. E também ver, sim, o que há de bom no Renascimento, o que os humanistas fizeram de bom e tudo que foi feito de bom até os nossos dias, até o próprio século XX. Nós não podemos negar essas coisas. Quando nós tratamos de gramática, por exemplo, sim, conhecer o alfabeto fonético não é algo ruim. Ah, não, mas isso não é tradicional, isso foi uma invenção agora do século XIX ou XX e tal, e lá na Rússia não tem nada a ver com a nossa tradição ocidental. Não, mas aquilo pode te ajudar bastante, pode fazer com que, sim, o teu conhecimento de fonética aumente
formidavelmente se tu dominares aquilo. Então são ramos do conhecimento, são matérias específicas que estão dentro da gramática, há diversas matérias, certo? Dentro da retórica há diversas matérias. Eu preciso, dentro da lógica, ver aquilo sendo aplicado na prática em diferentes autores, e igualmente na gramática eu preciso não só ler gramática ou estudar uma gramática específica, um conjunto de regras, mas eu preciso estudar literatura, preciso ver aquelas regras ali sendo aplicadas nos melhores autores, ou a falta daquelas regras nos piores autores, certo? Ter padrões de comparação. Eu preciso exercitar a escrita, eu preciso exercitar isso na gramática, na retórica, eu preciso exercitar o raciocínio dialético, assim como quando eu vou para a aritmética, eu preciso fazer as contas. Se eu pegar só a definição do que é a operação da adição, não me adianta quase nada. Me ajuda bastante, não é? Conhecer as definições das coisas me ajuda bastante, mas para estudar aritmética, eu preciso exercitar aritmética. Eu preciso fazer as contas, eu preciso contar, eu preciso comparar coisas que apresentam as mesmas quantidades, os mesmos números umas com as outras. Eu preciso, na geometria, da mesma coisa, eu preciso conseguir medir, eu preciso conseguir construir as formas geométricas, certo? E assim por diante. Da música, se eu ficar lendo um livro sobre música, eu não posso dizer que eu terminei os meus estudos de música. Essa, por exemplo, é uma arte que fica bem explícito isso, certo? Porque normalmente quem nunca estudou música, nunca de forma bastante prática, não toca nenhum instrumento, não canta, não faz nada, lê um livro sobre música e não entende absolutamente nada. Como se for um crítico musical que não sabe ler uma partitura e ele vai no teatro, assiste um concerto e fica dizendo: eu não gostei da interpretação do fulano, tocou sem emoção. Eu disse: mas tu sabe se talvez o compositor escreveu ali sem emoção, né? Então, isso está expresso na partitura. Tu não pode dizer uma coisa dessa se tu não sabe que o fim da música era ser sem emoção. Então, assim são as coisas, né? Ou alguém que estuda aí astronomia e fica até fazendo vários cálculos e tudo, consegue calcular as coisas e nunca olhou para o céu, ele não sabe nem como os planetas são vistos aqui da Terra e não sabe nem quando o Sol nasce e que o Sol tem calor, ele não sabe o que é calor, certo? Ele não sabe o que é ausência de calor. Adianta alguma coisa? Não, mas ele pode ler um livro sobre astronomia, mas isso não vai fazer dele alguém que seja realmente conhecedor da astronomia, certo? A questão é que, como as artes liberais são currículos, né, os currículos não são definidos por certos livros, com um livro só, não existe um livro específico de gramática e aqui eu estudo a gramática, ponto, terminei de estudar a gramática, nunca mais. Somente para estudar gramática eu preciso ler aí literatura em grande quantidade, certo? Isso é o que... Então, quando nós aqui no Instituto lançamos a nossa coleção de artes liberais em 12 volumes, então se eu ler esses 12 volumes eu terminei? Sim, mas se tu fizeres o que ali está sendo dito, certo? Então, ali em cada livro tem mais muitos outros livros que são citados e que todos os alunos são exortados para que leiam esses livros, certo? E sigam as instruções que são dadas nos nossos volumes, que são guias para que a pessoa, então, se desenvolva os seus estudos a partir desse guia, né? Então, nós vamos lá e lemos o primeiro volume de gramática. Ele está tratando de formação literária. Há diversos livros citados, não é? E é justificado o porquê da leitura desses livros e a pessoa, então, tem que ler os livros, certo? Antes de passar para o segundo momento, não, provavelmente não, lê alguns e depois, aos poucos, vai lendo outros e relendo e assim por diante, certo?
Quando no primeiro volume nós dizemos que as pessoas têm que cantar num coral, começar já a estudar, aos poucos estudar latim, isso precisa ser feito. Se a pessoa tem que estudar grego também, sim, né? Ou outras línguas estrangeiras, também, certo? Mas estudar 3 ou 4 línguas, ou 8 ou 10, isso é estudar gramática, está dentro da primeira arte liberal. Se eu não estudar nenhuma, estudar só português, olha, pode fazer, mas ninguém garante que isso funcionará, porque nós não temos bons exemplos assim de pessoas que tenham estudado somente a sua própria língua materna e conseguiram desenvolver-se aí no ramo da cultura, no ramo das ciências, enfim, desenvolver-se numa vida de cultura do espírito, cultura da alma, não é? E assim, e a mesma coisa retórica. Eu posso então ler aqui todos os preceitos da retórica, conhecer inclusive a história da retórica, assim, quem foram os grandes teóricos, grandes oradores e grandes mestres de retórica. Mas se eu não ler os próprios discursos, certo? Ver aquilo tudo sendo posto em prática, eu não posso considerar que eu sou formado em retórica, certo? Se eu ler as meia dúzia de coisas sobre figuras de linguagem que a irmã Miriam Joseph põe ali, que são muito bons, são bem explicados, de uma forma didática muito boa, mas não saber reconhecer aquilo nas minhas leituras dos diversos discursos ou na audição que eu faça, se isso é possível, de bons discursos, eu não posso dizer que eu sou formado em retórica, se eu não conseguir construir expor certas ideias, certos argumentos de forma lógica, bem demonstrado, certo? Se eu não conseguir reconhecer a falta de lógica em certo discurso, ou reconhecer falácias, reconhecer inconsistências lógicas mesmo, eu não posso dizer que eu tenho esse conhecimento da lógica. Isso eu só farei com muita prática, não é? Lendo muitos discursos em nível lógico, em nível dialético e mesmo em nível retórico, e vendo ali a inexistência, por certas vezes, de uma argumentação lógica, mas de uma argumentação de tipo retórica e que é igualmente válida, e assim por diante, certo? Assim como quando eu vejo que um cálculo foi mal feito, uma pessoa fez 2 mais 2 e pôs 5 e baseia toda a sua atitude a partir de então através desse resultado falso, nós vemos que há ali um problema. E nas ideias, na exposição das ideias e tudo isso também há esse mesmo problema. Não dessa forma matemática, porque senão tudo se reduziria à aritmética, certo? Mas há sim diversos problemas na forma como uma ideia ou um argumento é expresso, há diversos problemas até mesmo na forma como uma poesia é escrita, e não estou falando de problemas de ordem puramente ou de sintaxe ou de ortografia ou qualquer coisa assim, não é? Quando nós dizemos, por exemplo, que a ortografia é uma das partes menos importantes da gramática, sim, porque, certo, se a pessoa escreve casa com S ou com Z, acaba por ser a parte menos importante na hora de expressar uma ideia, na hora de simbolizar certas realidades, não é? Isso demonstra uma falta de cultura, não é? Mas, no fundo, tem razão que esse argumento está certo, não é? Dizendo que a ortografia é a parte menos importante da gramática. Mas, nem por isso nós vamos deixá-la de lado, ao contrário, né? Há uma questão toda pedagógica em se estudar ortografia e se exigir sim que se escreva casa com S e não com Z, dizer para quem está aprendendo a escrever, sim, está errado, tu não podes fazer isso. Se nós não nos acostumarmos desde do início, não é? Desde que estamos estudando fonologia e ortografia, a ter correção naquilo que nós fazemos, depois a coisa vai por água abaixo, não é? Então é bom sim que nós, não, está errado, senão
a gente não se forma, a gente pode até se formar ali no nosso conhecimento, mas um dos grandes fins da educação, que é formarmos também os nossos mores, os nossos costumes, os nossos hábitos, fica deficientes, né? E isso precisa ser, a gramática precisa ter sim, precisa dar voz àquela palmatória com que ela é sempre simbolizada, não é? Essa coisa que nos massacra e nos, enfim, nos faz sofrer tanto ali, desde o primeiro momento, né? Mas, enfim, estudar artes liberais não é ler um livro, ou 7, que for, né? São muitos e não só isso, né? Os livros são um atalho que nós temos, é uma invenção humana aí, de algum tempo para cá. Antes não era assim, né? A gente não escrevia livros. Mas são uma invenção humana que nos ajudam muito a atalhar as coisas, né? Em vez de nós termos que... nós podemos estar sozinhos, sem um professor, sem ter até mesmo o conhecimento de cara a cara com alguém que saiba aquele conteúdo, e nós conseguimos daí pegar e trazer um pouco da erudição e do conhecimento de alguém que viveu há tanto tempo, viveu tanto tempo antes de nós, e aprender com ele, não é? Fazer com que este próprio autor seja o nosso professor, e podemos seguir os seus passos, não é? Mas o mais importante é que nós estejamos lendo, sim, né? Mas transformando aquilo na nossa própria vida, na nossa própria compreensão do mundo e de nós mesmos, não é? Não é possível que nós simplesmente leiamos aquilo, fechamos o livro, como normalmente nós costumamos fazer, não é? Muitas vezes no trabalho, certo? O sujeito vai lá, trabalha, ele depois bate o ponto para ir embora. Agora não quero mais saber daquilo, certo? Pelo amor de Deus, agora é fim de semana, eu vou cuidar da minha vida, certo? Vou relaxar, vou fazer aquilo que eu gosto, certo? E gostando ou não, os estudos, eu não estou dizendo que ninguém tem que gostar de estudar, estou dizendo que é importante, e quem é chamado para os estudos, como para qualquer outra vocação, se a pessoa não diz sim à sua própria vocação, o seu destino é a infelicidade. Então é o seguinte, né? Sentes esse chamado para os estudos, para essa vida de ócio, para essa vida contemplativa, essa bioteorektikos que Aristóteles fala, certo? Tens vocação para isso, tu tens que seguir a tua vocação. E ela é uma vocação muito exigente, ela é uma vocação de 24 horas, não é? Então, sim, uma parte dela vai ser dedicada à leitura. E o resto todo do tempo, quando eu não estou com os livros, eu tenho que ter em mente como a batida do meu coração, esse espírito de estudo, de observação, de contemplação de todas as realidades, certo? E estudar as artes liberais não é somente ler esses livros, estudar as artes liberais é viver o tempo todo, certo? Observando as coisas e refletindo sobre as coisas todas, não é? Isso é o que nos dá a liberdade. É dessa forma que o conhecimento vai nos libertar, certo? É dessa forma que a liberdade nos liberta e não de nenhuma outra, certo? Os livros, eles podem nos ajudar a chegar à liberdade, à bondade e à beleza, certo? Mas eles não são o fim em si mesmo, eles são simplesmente um meio. E são os livros, certo? Mas não somente o livro, os livros específicos de papel, mas todos os livros, né? Os livros da própria realidade aí, que estão diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso paladar, do nosso tato, do nosso olfato e tudo isso, e que precisam sim ser lidos e entendidos da melhor forma possível. Muito obrigado a todos.